Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta live de fechamento do mercado do dia 11/8 de 2025. Hoje não teve jeito, galera. Hoje foi loss. Não teve conversa. Vou mostrar aqui os trades que eu fiz no dia e passar o racional para vocês, tá? Vamos lá. US100. Comentei no Morning Call que eu estava vendido, né, nessa barra aqui. Estava vendido. O mercado, ele até começou a entregar, mas voltou, depois perdeu muita volatilidade aqui, né? Perdeu o momento. O que eu esperava? Eu esperava ver barras mais ou menos desse tamanho aqui, né? E aí o mercado começou a entregar essa porcaria aqui, né? Diminuiu a volatilidade e tal. Eu achei que a gente poderia ter aqui um espelhamento aqui. Um espelhamento não, né? Uma réplica desse movimento aqui da madrugada, que foi provavelmente a abertura do mercado europeu. Não tivemos, o mercado ficou dançando aqui. Aí eu fui lá, eu conduzo geralmente pelos 5 minutos, né? Quando eu faço a entrada pelo 15. Então, no 15 minutos a entrada foi, não sei exatamente, mais ou menos por aqui, né? E o mercado fez isso, depois fez uma perna mais baixa aqui. Quando ele ameaçou para cá, eu joguei meu stop mais para baixo, né? O stop original estava aqui. Joguei ele para cá e fui estopado. Uma boa decisão, né? Porque eu teria sido estopado cheio. Então, estopei aí, sei lá, um pouco mais da metade de um risco ali, mais ou menos meio risco de loss, tá? Depois o mercado abriu, tem mais um trade aqui que foi o stop cheio que eu tomei no dia, mas deixa para depois. Vamos falar do trade seguinte que eu fiz no euro-dólar. Deu dó, né, pessoal? Falei no Morning Call que estava acionando venda aqui, não consegui pegar. Falei, vou tentar pegar uma entrada, depois atrasada. Não consegui, o mercado não gerou essa entrada. Se eu tivesse ali focado, operando, talvez aquele talvez com certeza eu teria feito, né? Mas esse candle, né? Foi o sinal, a venda aconteceu nesse aqui, na perda mínima, stop na máxima, coisa mais linda. Né? Coisa mais linda. Não foi um candle que tocou a média de 20, mas nos 5 minutos, né, se a gente olhar, pegar esse movimento aqui lá nos 5 minutos, você vê que essa barra aqui foi a barra do dia. Foi o trade do dia. Ela rompe as médias, né, dá início aí ao movimento de baixa. Né? Então foi o trade do dia, realmente estava nessa barra aqui. Tá? Quando eu comecei a fazer a análise, essa barra já tinha acontecido, já tinha acionado, então daria para pegar o trade pelo 15 minutos. Né? A entrada atrasada, na realidade, acabou sendo o próprio 15 minutos. Né? O próprio 15 minutos. Então a perda da mínima aqui seria a entrada atrasada já com stop aqui na máxima. Ele andou maravilhosamente bem. Mas como eu disse também lá no grupo, no canal, se não pega a ida, a gente pega a volta. E foi isso que eu fiz. Então eu consegui ainda pegar um trade na compra nessa região aqui, que era a região que eu estava marcado. Exatamente aquela região que eu tinha marcado aqui, que era essa mínima aqui. Era também, não era pivô, era uma retração que passava por aqui. E a mínima desse movimento aqui, né? Deixa eu ver qual retração que era aqui, que agora eu não me lembro. Talvez de todo esse movimento aqui, né? Aqui, ó, retração de 50. E a média de 200 nos 60 minutos. Exatamente. Eram essas as confluências, então, que a gente tinha nesse ponto. E aí, lá no 1 minuto, como eu gosto de fazer, né, quando ele tocou, consegue ver aí? Quando ele tocou o suporte na superação da máxima, primeira superação de máxima depois do toque do suporte ali, né? Que aconteceu exatamente aqui. Entrada, o stop ficou um pouco mais para cá, depois eu ajustei o stop para essa mínima, né? Mas o stop inicial mesmo ficou um pouco mais para baixo. Realizei mais ou menos por aqui em 2 vezes o risco.
realizei parcial, mais ou menos 1/3 da posição, e o restante, infelizmente, ele me tirou de volta aqui no 0 a 0. Então foi um trade que me deu um pouquinho, que praticamente me fez recuperar o prejuízo dessa venda que a gente fez aqui no S100. Né? Então recuperamos o prejuízo dessa venda aqui. Depois, né, analisando aqui o contexto do S100, a gente estava mais ou menos aqui, né? O mercado à vista abriu nessa barra, né? Você vê que tem uma clara diferença de amplitude aqui, né? E eu comecei a enxergar uma possível retomada aqui desse movimento de alta. Porque essa venda aqui, querendo ou não, que eu fiz, foi contra o movimento de alta dos 60 minutos, né? Eu estava ciente disso na crença de que essa compra ia falhar, porque a gente tinha feito topos menores aqui, né? Já tinha feito um movimento considerável aqui no diário, e olha só, né, como é que está agora, realmente tá, de fato ele está entregando no diário aquilo que eu tinha previsto, né, que eu tinha traçado, mas eu comecei a ver, bom, de repente ele pode retornar esse movimento de alta aqui, já que ele falhou essa venda, e pode vir testar o topo histórico. Então eu comecei a vislumbrar uma compra aqui. O que eu estava enxergando? Nós tínhamos esse espelhamento. Bom, o mero rompimento desse espelhamento aqui já pode ser um bom sinal de compra. E o que ele fez? Ele ameaçou romper, voltou, corrigiu e gerou essa barra aqui. Eu admito, tá? Eu admito que não foi o melhor trade do mundo que eu fiz, tá? Talvez tenha me precipitado um pouco aqui, talvez deveria ter aguardado de fato o rompimento desse espelhamento, que aconteceu até depois, né? Mas a gente teve aqui já, né, um cenário que eu acreditava que a gente podia fazer isso. Né? Tinha uma barra bonita aqui nos 60 minutos, que era essa daqui, que já tinha se formado. Então eu estava com um viés mais para alta nesse momento e fiz a compra. A compra aqui, com stop abaixo da mínima. Ele até chegou, ele quase estopou. Aí ele chegou a entregar até um bom movimento aqui, mais de um risco, quase 2 vezes o risco, quase testou o topo histórico. E aqui eu admito também, na verdade eu não pude conduzir esse trade muito de perto, porque eu tive que sair, tive que fazer coisa na rua, então não foi um trade bem conduzido da minha parte, tá? Eu admito isso. Eu geralmente conduzo pelos 5 minutos, e aí nos 5 minutos ele gerou essa baita pernada, né? Então a entrada aconteceu neste candle aqui, né? Neste momento, né? A superação dessa máxima aqui. Ele quase estopou, mas começou a entregar. E aqui eu já poderia ter feito alguma coisa, né? Poderia ter feito um ajuste de stop para o 0 a 0. Poderia ter feito uma parcial. Nem que era cedo para fazer parcial, né? Não tinha batido nem 2 vezes o risco ainda. Aqui ele corrigiu, ele ameaçou, né, fazer uma compra, ele até acionou um gatilho de compra aqui. E aqui, mais uma vez, eu não estava vendo o gráfico, né, deixei o trade rolar, porque a minha ideia era mesmo conduzir por topos e fundos, mas geralmente eu espero um pouco, né, eu espero o mercado pelo menos vir testar o topo anterior para fazer o ajuste do stop. Isso não aconteceu aqui, mas eu poderia pelo menos ter ajustado aqui, né, feito uma parcial, de repente, ou minimamente tirar o stop aqui do loss e botar no 0 a 0, né? Mas como eu não estava na frente da tela, acabei não fazendo. E o mercado também acabou fazendo o improvável, né, que é, poxa, depois desse rompimento bonito, né? Concorda comigo que no momento que essa barra aqui estava na máxima, isso aqui estava bonito de ver, né? A gente espera uma correção na média de 20 no topo anterior, a retomada do movimento é o que acontece, né, na maioria das vezes, mas nesse caso ele voltou reto e me estopou, né? Então
não teve muito o que fazer aqui, principalmente pelo fato de eu não estar acompanhando o mercado. E aí ele desenvolveu um movimento de queda, o tal movimento de queda que eu estava esperando que acontecesse mais cedo, né? E ele vai fechando um candle feio aqui, inclusive, no diário, tá? Então foi isso. Acabei levando esse stop aqui por talvez um excesso de confiança ali no meu viés altista e também uma falta de gestão ali de trade, logo, uma vez que eu não estava acompanhando o trade assim de perto, né, na tela. Mas faz parte, né? Dentro do gerenciamento de risco, um loss para trás não é nada demais, né? Um risco a menos não me afeta em nada. A gente segue firme no próximo, para os próximos trade, que está em aberto, inclusive, né? Que é esta venda no Bitcoin. Eu tinha falado no Morning Call que ele tinha retomado o movimento de alta, né? Depois do rompimento dessa LTB aqui, né? Rompeu o LTB, rompeu até aqui, né? Nessa exchange aqui, ele até está em gap, porque Zero Markets ela não abre, acho que no sábado. O Bitcoin, né? Então ele fica fechado. Então ele rompeu. Eu estava esperando uma correção minimamente aqui para buscar por uma compra. Essa correção não foi legal, né? Ela não acionou nenhum gatilho aqui. Tem essa barra que é bonita, tal, beleza, mas não me interessa para compras. Tinha muita resistência aqui, tinha VWAP, as duas médias aqui, a média de 8 já tinha virado para baixo nos 60 minutos, então teria que esperar pelo menos um pivô de alta aqui, né? Nessa barra eu até comecei a me interessar um pouco, mas aí o mercado virou e fez essa barra aqui, essa barra preta, que me levou a fazer uma venda na perda mínima dessa barra, né? Pelo menos acreditando num teste aqui na média de 200 ou até na retração de 61, quem sabe até nas retrações mais abaixo aqui na retração de 76, né? Então eu tô com uma venda aberta, não sei se ela vai encerrar hoje ou não, né? Eu vendi esse candle, né, na perda mínima. Inicialmente o stop estava aqui, mas rapidamente eu já movi o stop para essa máxima aqui, que é a gente vai ver os 5 minutos depois, ela é meio que uma pequena consolidação aqui. Vendi mais aqui, nesse candle, então tô com meu preço médio mais ou menos por aqui, mais ou menos aqui, não mudou muito meu preço médio, porque eu vendi bem pouquinho aqui, né, já não tinha quase margem, então eu vendi o que eu tinha restante de margem aqui. Então, essa posição está com o stop aqui, praticamente no 0 a 0, né, acima dessa máxima. Ambas as posições estão com o stop aqui acima dessa máxima. O alvo, se chegar aqui na média de 200, provavelmente eu vou fazer uma parcial. Mas o alvo mesmo, final, está lá embaixo, né, lá na correção toda dessa retração aqui. Seria esse espelhamento todo aqui. Não sei se vai chegar, nem acredito que vai chegar, mas o alvo final é lá. Né? Enquanto ele não chegar lá, a gente vai fazendo uma parcial aqui, conduzindo por topo e fundo, e vamos ver até onde ele entrega, né? Se é que ele vai entregar alguma coisa. Certo? Então por hoje é isso. Esse vídeo, os vídeos agora de análise de fechamento eu também vou deixar exclusivos só para os assinantes da Rota Day Trade, tá? Vou no YouTube lá aberto, eu vou deixar só alguns insights do que a gente faz aqui no vídeo de fechamento. Então, esse vídeo também é exclusivo para vocês da Rota Day Trade, beleza? Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta no Morning Call. Bons trades e até amanhã.